Saudações, professor Ara. Meu nome é Yanis Bospapazoglu, aluno de Estatística e Ciência de Dados na graduação, e hoje vou apresentar o Hands-on 2, né, sobre o uso de CPUs em aprendizado de máquina. Então, o trabalho ele foi dividido em 5 tópicos, começando pela introdução e arquitetura de CPUs, partindo para paralelismo de dados versus paralelismo de modelos, depois complexidade computacional no treinamento, impacto do hardware e vantagens e desvantagens do uso de CPUs em aprendizado de máquina. Então, na introdução, vamos precisar entender que a CPU atua como o cérebro ativo do computador, armazenando e executando instruções. E ela possui três componentes fundamentais: a unidade de controle, que orienta o sistema por pulsos elétricos, notificando e atribuindo as tarefas, mas sem realizá-las diretamente; a unidade aritmética e lógica, que fica encarregada das operações matemáticas básicas e de lógica, incluindo comparação de caracteres; e a unidade de memória, que gerencia todo o fluxo de dados e instruções, fazendo a ponte essencial entre a memória RAM e a própria CPU. Antigamente, os processadores possuíam apenas um núcleo, então as atividades que eles realizavam demoravam muito mais tempo, porque elas eram feitas uma de cada vez. Com o tempo foi passando, os processadores foram evoluindo e os núcleos das CPUs evoluíram para 4, 8 ou até 16, que trabalham simultaneamente. Junto com os núcleos, nós temos as threads, que são as sequências de instruções que os programas enviam. Processadores atuais utilizam duas ou mais threads por núcleo para otimizar o tempo, mas em casos mais econômicos pode ter só um, ou podendo até chegar a 4 ou 8 threads em tecnologias de alto desempenho. E já na linguagem R, né, uma curiosidade, por padrão, a linguagem R, quando você está no RStudio, ele é utilizado single thread, ou seja, não importa quantos núcleos você tenha no seu processador, né, o R ele sempre vai trabalhar utilizando um núcleo de cada vez, deixando o resto do processador ocioso. Apesar de ser um ponto negativo, devido ao tempo de espera da execução ser maior, isso pode ser resolvido usando alguns pacotes do R como Parallel ou do Parallel. Agora partindo para a parte de paralelismo de dados e paralelismo de modelos. Então, quando a gente deseja dividir o trabalho entre os núcleos da CPU para obter uma otimização do tempo, temos duas estratégias principais: o paralelismo de dados e o paralelismo de modelos. No paralelismo de dados, cada núcleo da CPU recebe um pedaço dos dados e uma cópia inteira do modelo de aprendizado de máquina. Já no paralelismo de modelos, o conjunto de dados não é dividido, mas sim a estrutura do modelo, executando uma parte no modelo do núcleo 1 e a outra parte no núcleo 2, por exemplo. Aqui a gente tem um diagrama para a gente entender melhor essa divisão. No paralelismo de dados, a gente pode ver que o conjunto de dados ele é dividido em três lotes, uma para cada núcleo. No lote A vai uma parte dos dados, no lote B vai outra parte, no lote C vai a outra parte. E cada núcleo vai trabalhar com essa parte dos dados utilizando o modelo completo. Então, cada parte de dados vai passar pelo modelo completo. No final, vai agregar os resultados para a gente ter uma resposta. Então, como os núcleos trabalham de forma independente ao mesmo tempo, isso facilita o trabalho da CPU, sendo uma estratégia mais favorável para esse tipo de processamento. Na parte de paralelismo de modelos, a gente tem uma divisão diferente. Então, em vez de você dividir os dados, você divide o modelo. Então, cada núcleo vai fazer uma parte do cálculo do modelo. Então, nessa estratégia, os núcleos dependem um do outro para trabalhar, o que existe uma comunicação extremamente rápida entre os núcleos, o que as GPUs fazem melhor do que as CPUs. Por isso, o paralelismo de dados acaba sendo a melhor alternativa para se utilizar com uma CPU, já que a sua estratégia é mais alinhada com o processo. Então, vamos partir para a parte da complexidade computacional no treinamento. Então, para aprender a entender sobre a complexidade e como extrair o melhor da CPU, a gente precisa identificar e observar o alvo matemático dos algoritmos, já que a complexidade não afeta apenas o tempo que o modelo leva para treinar, mas também como a memória é consumida. No SVM linear, a gente tem essa função, né, do Big O n por d. Essa é a complexidade de tempo aproximada do SVM linear, onde n são o número de instâncias, né, o número de amostras, e d o número de dimensões. O foco desse algoritmo é otimizar hiperplanos, fazendo produtos escalares simples,
uma operação linear altamente otimizada em CPUs modernas, conseguindo ler os dados da memória de forma sequencial, aproveitando ao máximo o cachê do processador. O consumo de RAM, né, a complexidade do espaço, é linear, exigindo que se guarde apenas o vetor de pesos. Portanto, é muito eficiente escalar esse modelo em CPUs. Agora trabalhando com a SVM com o kernel. Quando aplicamos o kernel trick separando os dados não lineares, a complexidade dispara para algo como uma função acima, né? Porque a gente manipula, aumenta a dimensão dos dados para a gente obter uma separação linear dos dados. Então, para treinar um SVM não linear, o algoritmo precisa calcular a matriz de Gram, ou a matriz de kernel, que mede a similaridade de cada ponto de dado com todos os outros pontos de dado. Se você tem 100 mil linhas no seu conjunto, por exemplo, o algoritmo cria uma matriz de 100 mil por 100 mil. A complexidade de espaço passa a ser de Big O N2. Na prática, isso vai lotar a memória RAM rapidamente, o que chamamos de cache miss. Quando o processador ele já não tem memória disponível e rápido o suficiente, e ele vai começar a trabalhar de uma forma mais lenta, buscando na RAM lenta. Então, dividir isso em múltiplos núcleos, né, o paralelismo ajuda, mas cada núcleo precisará lidar com frações dessa matriz enorme, de 100 mil por 100 mil, por exemplo. Então, agora partindo para redes neurais profundas, né, de Deep Learning. Então, a função acima foi generalizada via retropropagação do erro, onde W é o número total de pesos, N o número total de amostras e E o número de épocas. Treinar uma rede neural profunda é essencialmente realizar milhões de multiplicações de matrizes. As CPUs utilizam bibliotecas como BLAS, Basic Linear Algebra Subprograms para otimizar isso e possuem instruções de vetorização. No entanto, uma CPU de alto desempenho possui entre 16 ou 32 núcleos. Já uma GPU comum possui milhares de pequenos núcleos, projetados especificamente para multiplicar matrizes em paralelo. E é por isso que, por mais que possamos usar pacotes para rodar redes neurais profundas na CPU no R, por exemplo, a arquitetura física de poucos núcleos da CPU simplesmente não consegue competir com a taxa de transferência massiva de uma GPU. Então, a rede neural profunda, para esse tipo de complexidade, ela vai ser muito melhor trabalhada numa GPU do que numa CPU, devido à quantidade de núcleos que elas têm cada uma. Então, agora, falar um pouco sobre o impacto do hardware. No treinamento, ativar múltiplos núcleos acelera muito o processo de algoritmos baseados em árvores, como o Random Forest. Mas o R muitas vezes cria cópias dos dados para cada núcleo ativo. O grande gargalo aqui não é nem o seu processador, mas sim a memória RAM. Porque se você usar todos os núcleos sem ter a memória RAM suficiente, o computador não vai dar conta, ele vai travar. Então, no ajuste de hiperparâmetros, o tuning, a CPU multicore brilha. Como ela tem vários núcleos, ela vai se destacar. Então, processos como Grid Search são embaraçosamente paralelos. Usando o pacote Carrot ou Tidy Models no R, podemos testar o modelo como parâmetro A no núcleo 1, parâmetro B no núcleo 2 e o C no núcleo 3 ao mesmo tempo, economizando muito tempo. E na predição ou inferência, a CPU é espetacular. Quando o modelo já está treinado e precisamos apenas prever o resultado para novos dados, a CPU entrega o resultado em milissegundos, garantindo uma latência baixíssima. Agora, pontuando algumas vantagens e desvantagens pelo que a gente viu no decorrer da apresentação. Então, a gente tem como acessibilidade como uma vantagem, porque todos os computadores possuem uma CPU, né? Todo dispositivo possui um processador ou uma CPU. Mesmo tendo um hardware dedicado, não precisa você gastar muito dinheiro, exigir muito um gasto financeiro muito alto para você conseguir trabalhar com uma CPU. A flexibilidade, porque você vai conseguir trabalhar com modelos como regressão, Random Forest, SVM linear, e a simplicidade, porque implementar um processamento paralelo em R exige apenas 4 ou 5 linhas de código usando os pacotes nativos. Não é algo que vai exigir muito. Agora a parte das desvantagens, o baixo desempenho matricial. Então, como temos poucos núcleos, a CPU ela é um pouco lenta para treinar SVMs com kernel, com grandes dados ou redes neurais profundas. E o consumo de memória também pesa nessa hora, porque dividir o trabalho exige muita memória RAM, limitando o tamanho do conjunto de dados que podemos processar em um notebook comum. Então agradeço a atenção e essa foi a apresentação.